milionário humilha e se separa de sua esposa gorda, mas ela renasce como herdeira, dona de tudo e conquista o coração de um bilionário. Imagine uma mulher despedaçada pela crueldade do homem que jurou amá-la, só para vê-la erguer-se das cinzas como a dona absoluta de um império, deixando todos boquiabertos e roubando o coração de um bilionário irresistível. Essa não é só uma história de vingança, é um hino à resiliência que vai te fazer chorar, rir e refletir sobre o quanto a dor pode forjar diamantes inquebráveis. A chuva caía impiedosa sobre a cidade, como se o céu inteiro chorasse a dor que Priscila carregava no peito. Com as mãos trêmulas, ela apertava as alças das sacolas de compras, o plástico úmido cortando sua pele enquanto corria pelas ruas encharcadas. Cada gota que batia em seu rosto misturava-se às lágrimas que ela tentava engolir, mas o peso não era só da água, era da humilhação que a esperava em casa. Priscila, com seu corpo curvilíneo que tanto a fazia se sentir invisível em um mundo obcecado por padrões irreais, havia saído naquela tarde infernal apenas para atender a um capricho de Carlos, seu marido milionário. Ele queria vinhos finos e queijos artesanais para uma reunião importante, e ela, como sempre, obedeceu sem questionar, acreditando que esses pequenos gestos a aproximariam do amor que tanto ansiava. Mas ao se aproximar da mansão opulenta, com suas janelas iluminadas como olhos acusadores, uma conversa abafada escapou pela porta entreaberta, cortando o ar como uma lâmina afiada. "Olha só, Carlos, você merece alguém que te faça sentir vivo de novo", dizia uma voz feminina suave e sedutora, que Priscila reconheceu imediatamente como a de Sofia, a ex-namorada de Carlos, que havia reaparecido misteriosamente após anos no exterior. O riso de Carlos ecoou em resposta, um som que outrora a fazia derreter, mas agora a congelava no lugar. "Você tem razão, Sofia. Esses anos todos com Priscila foram um erro forçado pelo meu pai. Ele me obrigou a casar com ela para selar um acordo de negócios, ameaçando-me deserdar se eu não obedecesse. Mas agora que ele se foi, posso finalmente me livrar dessa bagagem desnecessária." As palavras saíram carregadas de desprezo, e Priscila sentiu o chão tremer sob seus pés. Bagagem? Era assim que ele a via? Uma mulher gorda e sem graça, como ele havia sussurrado uma vez em uma briga, alguém que não merecia mais do que limpar a casa e cuidar das rotinas enquanto ele brilhava nos holofotes dos negócios? Mas a crueldade não parou aí. A mãe de Carlos, Dona Margarida, juntou-se à conversa com sua voz venenosa, sempre pronta para envenenar o ar. "Exato, meu filho. Por que se contentar com alguém como Priscila? Gorda, desajeitada, sempre se misturando com a empregada na cozinha como se fosse uma delas. Uma órfã sem família, sem pedigree, o que ela trouxe além de problemas. E aquelas gêmeas de 8 anos que ela trouxe para casa? Ah, que piada. Ela diz que são filhas de um antigo amor, mas quem sabe a verdade? Provavelmente um erro dela mesma e você ainda as tolera correndo pela casa como pestinhas." Priscila apertou as sacolas com mais força, o coração martelando como um tambor de guerra. As gêmeas, Ana e Clara, eram sua luz em meio à escuridão. 2 menininhas cheias de energia, com cachinhos castanhos e risadas que ecoavam como música. Elas não eram um erro, eram o fruto de um amor fugaz que Priscila tivera 8 anos atrás, antes de conhecer Carlos. Mas ela nunca revelara a identidade do pai para proteger a todos. E agora ouvir isso. Era como se estivessem pisoteando sua alma. Sofia riu baixinho, um som que soava como unhas arranhando vidro. "Sério, Carlos? Você, um milionário bem-sucedido, preso a uma mulher que parece mais uma cozinheira do que uma esposa? Eu voltei porque sei que você nunca me esqueceu. Lembra daqueles jantares românticos em Paris? Isso sim é vida para alguém como você." Priscila sentiu uma náusea subir pela garganta. Paris. Enquanto ela ficava em casa cuidando das meninas e da mansão, ele sonhava com o passado.
Sem conseguir se conter mais, ela empurrou a porta com um ombro, as sacolas balançando como pesos mortos. O silêncio caiu imediato quando todos viram sua figura encharcada, o vestido colado ao corpo, o cabelo pingando em fios desgrenhados. Carlos mal piscou, seu rosto uma máscara de indiferença. Dona Margarida sorriu com escárnio. Ah, veja só, a rainha da cozinha chegou. Trouxe as compras, Priscila? Espero que não tenha esquecido nada, como sempre. Priscila largou as sacolas na mesa com um baque surdo, ignorando o tremor em suas mãos. Carlos, o que é isso? Eu ouvi tudo. Sua voz saiu rouca, carregada de uma dor que ameaçava transbordar. Ele suspirou, como se ela fosse uma criança birrenta. Não adianta fingir surpresa, Priscila. Nosso casamento foi um erro desde o início. Meu pai me forçou, mas agora acabou. Os papéis do divórcio estão no quarto. Assine e vá embora. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Divórcio? Depois de anos cozinhando, limpando, apoiando seus sonhos, criando um lar para ele e as meninas? E as gêmeas? Elas te adoram, Carlos. Você as trata como filhas. Ele riu friamente. Filhas? Elas nem são minhas. São um pacote que veio com você e, francamente, estou cansado de fingir ser o pai perfeito para as pestinhas barulhentas da sua vida bagunçada. Lágrimas quentes rolaram pelo rosto de Priscila, misturando-se à chuva que ainda pingava de seu cabelo. Mas em meio à dor, uma faísca acendeu, uma memória enterrada de seu avô verdadeiro, o magnata que a criara em segredo após a morte de seus pais, escondendo sua herança para testá-la no mundo real. Ele havia prometido: um dia minha neta, você herdará tudo, mas só quando provar sua força. Priscila endireitou os ombros, forçando um sorriso quebrado. Tudo bem, Carlos, eu assino. Mas lembre-se, você pode me humilhar hoje, mas amanhã o mundo vai virar. Enquanto subia as escadas para o quarto, ouvindo as risadas deles ecoarem lá embaixo, Priscila sentiu o fogo da determinação queimar em seu peito. Aquela noite não era o fim, era o nascimento de uma nova Priscila, pronta para reivindicar seu império e mostrar a todos que a subestimaram o que significa renascer. As gêmeas, Ana e Clara, dormiam tranquilamente em seu quarto, alheias ao caos. Priscila as observou por um momento, o coração apertado de amor e medo. Elas eram sua âncora, com suas risadinhas bobas, que sempre a faziam rir mesmo nos dias ruins, como quando Ana tentava cozinhar bolinhos de barro no jardim, sujando tudo e declarando: "Mamãe, isso é para você virar rainha." Rindo baixinho através das lágrimas, Priscila pegou o celular e discou o número que guardava há anos. "Vovô, é hora. Estou voltando para casa." Do outro lado, a voz grave e afetuosa respondeu: "Finalmente, minha neta. Prepare-se, porque o mundo dos ricos vai tremer quando souberem quem você realmente é." Enquanto arrumava uma mala rápida, deixando para trás os vestidos simples que Carlos tanto criticava, Priscila sentiu uma onda de empoderamento. As meninas acordaram confusas, esfregando os olhinhos. "Mamãe, a gente vai embora? O papai Carlos não vai com a gente?" Ana perguntou com sua inocência cortante. Priscila as abraçou forte, beijando suas testinhas. "Não, minhas princesas, mas vamos para um lugar onde seremos rainhas de verdade. E quem sabe, talvez um dia ele aprenda o que perdeu." Saindo pela porta dos fundos para evitar mais humilhações, Priscila olhou uma última vez para a mansão. A chuva parara e um raio de lua iluminava o caminho. O plot twist de sua vida estava apenas começando, e quando Carlos descobrisse que as gêmeas eram, na verdade, filhas dele de um encontro fugaz 8 anos atrás, antes do casamento arranjado, o arrependimento o consumiria. Mas por agora era hora de renascer. O Rolls Royce preto cortava a noite como uma sombra elegante, seus faróis furando a escuridão úmida das ruas, enquanto Priscila, Ana e Clara se acomodavam no banco traseiro de couro macio. As gêmeas, ainda sonolentas e confusas com a partida repentina, aninhavam-se contra a mãe, seus olhinhos curiosos piscando para o luxo ao redor. "Mamãe, esse carro é de rei?"
Tem até estrelas no teto!" exclamou Clara, apontando para o teto iluminado com fibras ópticas que simulavam um céu noturno. Priscila riu baixinho, uma risada genuína que brotou apesar da dor recente. Era o tipo de inocência que sempre a salvava dos abismos emocionais. "Quase isso, minha flor. É do vovô, e ele é como um rei sábio de contos de fadas. Mas, shh, vamos deixar a Ana dormir um pouquinho mais." Ana, a mais quieta das duas, já bocejava murmurando: "O papai Carlos vai sentir saudade da gente? Ele sempre me dava doces escondidos quando eu chorava." O coração de Priscila se apertou como um punho cerrado, mas ela forçou um sorriso tranquilizador. "Ele vai aprender a valorizar as coisas boas da vida, amor. Agora, fechem os olhinhos e sonhem com aventuras." Enquanto o carro acelerava rumo aos subúrbios exclusivos da cidade, Priscila permitiu que as memórias a invadissem como ondas suaves. Seu avô, o lendário empresário Victor Montenegro. Não, espere, o nome dela era Priscila, mas a herança vinha de uma linhagem poderosa que ele havia construído do zero. Um império de indústrias tecnológicas e investimentos globais que eclipsava a fortuna de Carlos em magnitude. Victor a havia escondido do mundo após a trágica perda de seus pais em um acidente, criando-a em anonimato para protegê-la de predadores e testá-la na forja da vida real. "Você precisa aprender a voar sozinha, minha neta", ele dissera anos atrás, quando ela era adolescente. "O dinheiro é uma ferramenta, mas o caráter é o martelo que o molda." Priscila sempre amara a simplicidade, cozinhar com as empregadas, brincar no jardim, vestir roupas confortáveis em vez de grifes chamativas. Era isso que a tornava humana, mas também o que Carlos e sua mãe usavam para diminuí-la. Agora, ao voltar para casa, ela sentia que aquela simplicidade seria sua armadura, não sua fraqueza. O carro parou diante de uma mansão que mais parecia um palácio moderno, com fachadas de vidro reflexivo e jardins iluminados por luzes sutis que dançavam como vagalumes high-tech. Victor esperava na entrada principal, apoiado em uma bengala de ébano entalhada, seus olhos cinzentos brilhando com uma mistura de alívio e fúria contida. Aos 78 anos, ele ainda exalava autoridade. O tipo de homem que fechava negócios bilionários com um aceno de cabeça. "Priscila, minhas meninas", chamou ele, a voz grave ecoando no ar fresco da noite. Priscila desceu primeiro, ajudando as gêmeas que piscavam espantadas para o avô que mal conheciam. Victor as visitara raramente, disfarçado de tio distante para manter o segredo. Ana e Clara hesitaram, mas quando Victor se abaixou com esforço e abriu os braços, elas correram para ele, rindo. "Vovô, você tem barba de Papai Noel?" gritou Clara, puxando os fios brancos dele, o que arrancou uma gargalhada rouca do velho. "E vocês duas são as elfas mais bagunceiras que já vi. Venham, entrem, tem chocolate quente esperando, mas só se prometerem não sujar o tapete persa." Priscila observou a cena com lágrimas nos olhos, o peito inflando de gratidão. Era a primeira vez em anos que se sentia verdadeiramente em casa, não como uma intrusa em um casamento forçado. Victor a abraçou forte, sussurrando em seu ouvido: "Sinto muito por ter deixado isso durar tanto, neta. Eu precisava testar o caráter daquele canalha do Carlos. Ele falhou miseravelmente, mas você brilhou como uma estrela mesmo na escuridão." Ela assentiu, a voz embargada. "Vovô, eu aguentei por amor, mas agora entendo. As meninas e eu precisamos de um recomeço." Ele acenou para o mordomo, que levou as gêmeas para um quarto preparado, com brinquedos e camas fofas, deixando-os a sós no salão principal. Ali, sob lustres de cristal que lançavam prismas de luz, Victor revelou mais camadas do plano. "Você não é só minha neta, Priscila. Você é a herdeira principal do Grupo Montenegro. Tecnologia, imóveis, tudo. Eu sou o maior acionista da empresa de Carlos e ele nem sonha. Mas antes de reivindicarmos isso, precisamos lapidar você. Não para mudar quem é, mas para mostrar ao mundo a força que sempre esteve aí.
Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas. Priscila acordava cedo, o sol filtrando pelas cortinas de seda, e encontrava as gêmeas explorando o jardim imenso, correndo atrás de borboletas ou caçando tesouros em arbustos bem cuidados. Um momento hilário veio quando Ana tentou escalar uma fonte ornamental, escorregando e caindo na água rasa, emergindo como uma sereia enlameada. "Mamãe, eu sou uma princesa aquática agora", gritou ela, espirrando água em Clara, que retaliou com uma guerra de respingos. Priscila riu até doer a barriga, juntando-se a elas em uma bagunça molhada que Victor observou da varanda, balançando a cabeça com um sorriso indulgente. "Essas duas vão herdar o império um dia, melhor se acostumarem com a diversão no caos." Era nesses instantes leves que Priscila sentia a cura começar, as feridas de Carlos cicatrizando com o bálsamo do amor familiar. Mas o renascimento exigia esforço. Victor apresentou duas figuras-chave. Laura, uma coach de imagem e bem-estar que transformava executivas em ícones de confiança, e Miguel, um estrategista empresarial afiado como uma lâmina, especialista em virar jogos corporativos. Laura, com seus óculos modernos e energia contagiante, avaliou Priscila sem julgamento. "Você tem curvas lindas, uma presença natural. Vamos realçar isso, não esconder. Dieta equilibrada. Exercícios que te façam se sentir forte, não punida. E roupas que digam 'eu comando' sem perder o conforto." Priscila hesitou, tocando o ventre macio que Carlos tanto criticara. "E se eu não quiser mudar meu corpo?" Laura sorriu. "Não é sobre emagrecer para agradar. É sobre ganhar energia para conquistar. Vamos devagar, com caminhadas no jardim e yoga com as meninas. Elas vão adorar fingir que são guerreiras flexíveis." Miguel, por sua vez, mergulhou nos números. "Carlos acha que controla tudo, mas com sua herança, você pode comprar e vender a empresa dele 10 vezes. Vamos estudar os contratos, identificar fraquezas. Mas primeiro, aprenda a negociar como uma leoa." As rotinas começaram, manhãs de corridas leves com as gêmeas correndo ao lado, fingindo serem super-heroínas velocistas, o que transformava o exercício em brincadeira e arrancava risos de Priscila, mesmo nos dias de cansaço. "Mamãe, você corre como uma tartaruga preguiçosa." Woods provocava Clara, incentivando-a a acelerar. Tardes com Laura, experimentando roupas que abraçavam suas curvas em vez de disfarçá-las. Um vestido verde esmeralda que a fazia se sentir como uma deusa da floresta, ou um terninho sob medida que exalava poder. "Veja no espelho. Isso é você, Priscila, não uma versão falsa", dizia Laura, e pela primeira vez Priscila via beleza em si mesma, não defeitos. Noites com Miguel, desvendando relatórios financeiros ao lado de Victor, enquanto as meninas desenhavam mapas do tesouro no chão, misturando inocência ao mundo adulto. Em meio a isso, veio um momento de profundidade emocional. Uma noite, após as gêmeas dormirem, Priscila sentou-se com Victor no terraço, sob um céu estrelado. "Vovô, e se Carlos descobrir sobre as meninas?" "Elas são filhas dele, de um encontro casual 8 anos atrás, antes do casamento arranjado pelo seu acordo com o pai dele. Eu nunca contei para protegê-las." Victor franziu a testa pensativo. "Ele não merece saber agora, neta. Mas quando o momento chegar, será o golpe final. Mostrar que ele perdeu não só uma esposa, mas uma família que nunca valorizou." Priscila assentiu, lágrimas escorrendo. "Eu as amo tanto. Elas me deram forças para aguentar tudo." Victor a abraçou. "E você as deu vida. Agora, juntas, vão conquistar o mundo." Enquanto isso, na mansão de Carlos, o arrependimento começava a rastejar. Ele acordava com pesadelos, vendo o rosto molhado de Priscila, e as risadas das gêmeas ecoavam como fantasmas. Sofia tentava consolá-lo com flertes vazios, mas ele a afastava, murmurando: "O que eu fiz?" Dona Margarida, sentindo o vazio da casa, resmungava: ela era uma inútil, mas pelo menos a casa estava em ordem. Mal sabiam que o império deles tremia nas bases, enquanto Priscila se preparava para sua grande revelação.
O romance ainda não havia chegado, mas em um evento social distante, Paulo Montenegro, um bilionário visionário de energia renovável, um primo distante de Victor, ouvia rumores sobre uma herdeira misteriosa que surgia das sombras. Seus olhos curiosos brilhavam. Ele não sabia, mas o destino já tecia fios para uni-los em uma paixão que incendiaria tudo. Os meses voavam como folhas ao vento na mansão Montenegro, onde Priscila mergulhava cada vez mais fundo em sua transformação, não como uma metamorfose forçada, mas como o desabrochar de uma flor que sempre estivera ali, esperando o sol certo. Acordar ao som das risadinhas de Ana e Clara se tornara sua rotina favorita. As gêmeas, agora instaladas em um quarto decorado com murais de castelos e dragões amigáveis, transformavam cada dia em uma aventura imprevisível. Uma manhã particularmente caótica, Priscila encontrou as duas na cozinha imensa, ajudando o chefe a preparar o café da manhã. Clara, com farinha no nariz, como um palhacinho improvisado, agitava uma colher de pau no ar. "Mamãe, estamos fazendo panquecas mágicas. Elas vão te dar superpoderes para virar a rainha do mundo." Ana, mais meticulosa, tentava moldar a massa em forma de coração, mas acabava criando algo que parecia mais um elefante deformado. "Olha, esse é pro vovô Victor, para ele não ficar bravo quando a gente bagunça o escritório dele." Priscila Baldi rir, juntando-se à bagunça, espalhando farinha por todo lado enquanto o chefe fingia horror, mas sorria secretamente. Era nesses momentos leves, cheios de farinha voando e abraços pegajosos, que ela sentia a empatia profunda por suas filhas, inocentes testemunhas de uma vida que poderia ter sido tóxica, mas agora florescendo em liberdade. "Vocês duas são minhas heroínas", sussurrou ela, beijando suas testinhas, o coração transbordando de um amor que curava as rachaduras deixadas por Carlos. Com Laura, as sessões de bem-estar evoluíam para algo além do físico. Eram jornadas emocionais que despertavam empatia por si mesma. Elas caminhavam pelos vastos jardins da mansão, onde Priscila praticava posturas de yoga que fortaleciam não só o corpo, mas a mente. "Sinta o ar entrando, expulsando as vozes que te diminuíram", guiava Laura, e Priscila visualizava as críticas de Carlos, gorda, desajeitada, evaporando como névoa ao sol. Um dia, durante uma aula de pilates adaptada, as gêmeas invadiram o estúdio, imitando as poses com exagero hilário. Ana se contorcia como uma minhoca, caindo dramaticamente. "Mamãe, isso é mais difícil que escalar a árvore do jardim. Eu desisto, vou ser uma princesa preguiçosa." Clara, não querendo ficar atrás, fingiu uma pose de guerreira, mas escorregou no tapete rolando em gargalhadas. Priscila riu tanto que lágrimas rolaram, mas eram lágrimas de alegria pura, misturadas à gratidão por aquelas pequenas almas que a lembravam de que a vida não era só luta, mas também leveza. Laura aplaudiu, viu? "Elas te ensinam que força vem com diversão. Seu corpo está mudando, mas o brilho nos seus olhos, isso é o que vai conquistar o mundo." Miguel, o estrategista, trazia o lado prático e intenso da herança. Sentados na biblioteca forrada de livros antigos e telas modernas, eles dissecavam os impérios interligados. "Carlos pensa que sua empresa é inabalável, mas veja isso", dizia Miguel, apontando gráficos que revelavam dívidas ocultas e alianças frágeis. Priscila, com os olhos faiscando de determinação, absorvia cada lição, imaginando o dia em que usaria esse conhecimento não por vingança cega, mas por justiça poética. Uma tarde, enquanto revisavam contratos, Vitor entrou com uma pasta confidencial. "Neta, há algo que você precisa saber sobre as gêmeas." O coração de Priscila parou por um instante, mas Victor continuou. "Eu sempre soube que elas eram de Carlos, de um encontro breve que vocês tiveram 8 anos atrás, antes do casamento que arranjei com o pai dele para testar seu caráter. Mantive em segredo para protegê-las, mas testes de DNA confirmam. Quando for a hora, isso será revelado. E ele vai se afogar no arrependimento."
Priscila sentiu um misto de raiva e tristeza profunda, empatia pelas filhas que mereciam um pai melhor, mas também uma resolução feroz. Elas não precisam dele, vovô. Eu sou o suficiente, e com vocês somos invencíveis. A transformação culminou em uma noite inesquecível. A Gala Anual de Inovação Tecnológica, um evento onde titãs dos negócios se reuniam sob luzes neon e hologramas futuristas. Priscila, agora com curvas realçadas por um vestido prateado que fluía como mercúrio, desceu do carro com uma confiança que silenciou murmúrios. Seu cabelo cacheado caía em ondas luminosas, e os olhos, maquiados com sutileza, carregavam uma intensidade que hipnotizava. Ao entrar no salão lotado, cabeças viraram, não por pena, mas por admiração. Carlos estava lá, ao lado de Sofia, exibindo um sorriso forçado enquanto fechava acordos superficiais. Quando seus olhos encontraram Priscila, o copo em sua mão tremeu. Priscila, não... Impossível, murmurou ele, o rosto empalidecendo. Dona Margarida, ao lado, engasgou com o champanhe. O que é isso? Uma fantasia. Ela parece diferente. Sofia forçou um riso ácido. Diferente? Ainda é a mesma coitada. Só com um banho de loja pago, sabe-se lá por quem. Priscila aproximou-se do grupo com passos medidos, o coração batendo forte, mas a voz firme como aço. Carlos, Dona Margarida, Sofia, que surpresa encontrá-los aqui. Carlos gaguejou tentando recompor. Você mudou, parece bem. Ela sorriu, um sorriso que cortava como diamante. Bem, eu renasci, Carlos. Sem as correntes que vocês me impuseram. Dona Margarida tentou atacar. Ora, veja só, achando que pode se misturar com a elite. Mas lembre-se, uma mudança externa não apaga o que você sempre foi, uma intrusa. Priscila inclinou a cabeça, respondendo com calma devastadora. Intrusa? Talvez eu sempre tenha sido a rainha disfarçada. E vocês? Ainda fingindo superioridade enquanto seus castelos desmoronam? O silêncio ao redor era palpável. Convidados cochichando sobre a mulher misteriosa que desafiava os poderosos. Foi então que Paulo Montenegro surgiu na multidão. O bilionário visionário de energia renovável, com seu porte atlético e olhos verdes, que pareciam capturar tempestades. Primo distante de Victor, ele havia ouvido falar da herdeira emergente e se aproximou curioso, mas ao vê-la, algo mudou. Desculpe interromper, mas não pude deixar de notar sua presença. Paulo Montenegro, disse ele, estendendo a mão com um sorriso que misturava charme e sinceridade. Priscila apertou-a, sentindo um arrepio elétrico. Não de medo, mas de uma conexão instantânea. Priscila. Montenegro, na verdade. Os olhos dele se iluminaram. Montenegro. Parentes do Victor? Fascinante. Sua aura é como uma usina de energia. Ilumina o salão inteiro. Era flerte sutil, mas genuíno, e Priscila riu baixinho. Um som que o fez inclinar a cabeça, intrigado. Cuidado, Paulo. Energia assim pode causar curtos-circuitos. Ele piscou, respondendo com um tom brincalhão. Então me diga como lidar com isso. Sou especialista em fontes renováveis, mas você parece inesgotável. Enquanto conversavam sobre inovações sustentáveis, com Paulo compartilhando histórias de viagens a florestas remotas para projetos solares. Priscila sentiu uma faísca romântica acender. Ele a via como igual, não como troféu. Carlos observava de longe, o ciúme corroendo-o como ácido, sussurrando para Sofia. Quem é esse? Ela não perde tempo, mas Priscila ignorava, imersa no flerte leve que a fazia se sentir viva. Mais tarde, sozinha no terraço da Gala, ela refletiu sobre a noite, lágrimas de empoderamento rolando. Eu sou mais do que eles pensavam, murmurou o vento levando suas palavras. De volta à mansão, as gêmeas a esperavam com desenhos de mamãe super-heroína, e Victor aplaudiu. Primeiro passo dado. Agora prepare-se para o próximo. Carlos vai descobrir sobre as filhas e o mundo dele vai ruir.
O romance com Paulo era só o começo de um furacão emocional, cheio de paqueras inesperadas e superação que mudaria tudo. A gala de inovação tecnológica ainda ecoava na mente de Priscila como um sonho vívido. Mas era o encontro com Paulo Montenegro que a deixava com um formigamento persistente na pele. Uma mistura de empolgação e vulnerabilidade que ela não sentia há anos. No dia seguinte, enquanto o sol filtrava pelas janelas panorâmicas da mansão, ela se via no espelho do quarto, tocando o vestido prateado pendurado como uma relíquia. Quem diria que uma noite mudaria tanto? Murmurou para si mesma. O coração ainda acelerado pela lembrança do flerte sutil de Paulo. Ele havia enviado uma mensagem naquela manhã. Sua visão sobre energia sustentável me inspirou. Que tal discutirmos ideias em um almoço? Sem hologramas dessa vez, só conversa real. Priscila sorriu para o telefone, respondendo com um toque de ousadia. Aceito, desde que você prometa não tentar me recrutar para um de seus projetos malucos em florestas remotas. Eu tenho 2 mini-aventureiras em casa que já me mantêm ocupada. A resposta veio rápida. Prometo. Mas traga histórias delas. Soam como futuras inovadoras. Era paquera leve, mas carregada de genuína curiosidade. O tipo que fazia Priscila se sentir vista por quem ela era, não pelo que representava. Enquanto se preparava para o dia, as gêmeas irromperam no quarto como um furacão de energia, vestidas com capas improvisadas de lençóis e espadas de colheres de madeira. Mamãe, somos as guardiãs do castelo. Você é a rainha e a gente vai proteger você dos dragões maus, proclamou Clara, brandindo sua arma com tanto entusiasmo que acertou acidentalmente uma lâmpada, fazendo-a balançar perigosamente. Ana, sempre a mais estratégica, acrescentou. Mas os dragões podem ser amigos se a gente der doces para eles. Tipo o vovô Victor. Ele é um dragão bonzinho que cospe fogo de histórias. Priscila explodiu em risadas, ajoelhando-se para abraçá-las, o peito apertado de um amor que transcendia qualquer dor passada. Vocês 2 são minhas guardiãs invencíveis. Mas cuidado com as lâmpadas. Não queremos um reino sem luz. O momento era hilário e tocante. Uma lembrança de que a superação não era só sobre poder, mas sobre preservar a alegria inocente que Carlos nunca valorizara. As meninas, com sua imaginação fértil, a ajudavam a curar, transformando memórias amargas em brincadeiras que limpavam a alma. Victor, observando da porta com um sorriso paternal, interrompeu. Neta, essas 2 vão herdar mais do que ações, vão herdar seu espírito indomável. Mas venha, temos trabalho. Miguel preparou uma surpresa. No escritório, rodeado por telas holográficas que projetavam gráficos empresariais como constelações digitais, Miguel revelou o próximo passo. Priscila, com sua herança ativada, podemos iniciar a aquisição sutil de ações da empresa de Carlos. Não um ataque direto, mas uma rede que o enredará devagar. Veja, ele depende de fornecedores que nós controlamos indiretamente. Priscila analisou os dados, sentindo uma onda de empoderamento misturada a uma pontada de empatia relutante. Não por Carlos, mas pelas pessoas inocentes afetadas. Façamos com inteligência, Miguel. Quero justiça, não destruição gratuita. E as meninas? Quando revelarmos que são filhas dele, isso mudará tudo. Victor assentiu, grave. O timing é crucial. Primeiro, enfraqueça-o financeiramente. Depois, o golpe emocional. Ele vai implorar por misericórdia, mas você decidirá. O almoço com Paulo foi em um restaurante discreto à beira de um lago artificial, onde painéis solares flutuantes geravam energia para o local. Um toque pessoal dele que gritava inovação. Ele a esperava com um buquê de flores silvestres, não rosas caras, mas algo simples e autêntico. Peguei essas em uma trilha essa manhã. Lembrei que você mencionou amar a natureza, mesmo que sua vida tenha sido mais doméstica. Priscila corou levemente, aceitando-as com um sorriso. Você é observador, Paulo. A maioria dos homens me via como cozinheira, não como alguém que sonha com trilhas.
Ele inclinou-se para a frente, os olhos verdes fixos nos dela. Eu vejo uma mulher que transformou limitações em força. Conte mais sobre suas mini-aventureiras. Soam como um furacão de criatividade. Priscila riu, compartilhando histórias das gêmeas, como a vez em que elas inventaram uma máquina de bolhas, usando um ventilador velho e sabão, inundando o banheiro e criando uma neve espumosa que Victor fingiu adorar. Paulo gargalhou, uma risada profunda e contagiante. Elas me lembram de mim criança, desmontando brinquedos para melhorar eles. Eu adoraria conhecê-las um dia, talvez levá-las a um laboratório meu, onde possam construir coisas de verdade. Era flerte romântico, envolto em respeito, e Priscila sentiu borboletas no estômago, uma sensação esquecida, mas bem-vinda. Enquanto conversavam sobre projetos sustentáveis, Paulo revelou um lado vulnerável. Eu construí meu império fugindo de uma infância pobre, mas às vezes sinto falta da simplicidade. Você parece ter mantido isso, mesmo com tudo. Priscila tocou sua mão por um instante. Num gesto elétrico, a simplicidade me salvou. Paulo me ajudou a sobreviver a um casamento que era uma prisão dourada. Ele apertou de volta, suave. Então vamos brindar a liberdades novas e, quem sabe, aventuras compartilhadas? O momento era intenso, carregado de promessas, mas Priscila puxou de volta com um sorriso brincalhão. Cuidado, bilionário. Minhas aventuras incluem 2 pestinhas que testam limites. Você aguenta? Ele piscou. Desafio aceito. Próximo encontro, piquenique com elas? Era paquera inovadora, misturando romance com a realidade dela. E Priscila saiu dali com o coração leve, sentindo que a superação incluía abrir-se para um amor verdadeiro. De volta à mansão, uma notícia abalou o equilíbrio. Carlos, sentindo a pressão de contratos evaporando, começou a investigar a herdeira misteriosa que comprava ações de sua empresa. Em uma ligação interceptada por Miguel, ele resmungava para Sofia: alguém está me sabotando e aposto que é ligado a Priscila. Aquela gorda ingrata? Como ela ousaria? Dona Margarida, cada vez mais isolada socialmente, adicionava veneno. E aquelas meninas sumiram como fumaça. Hungry Dance, elas só traziam bagunça. Mas Carlos, em um raro momento de reflexão, murmurava sozinho: sinto falta das risadas delas. E se eu errei feio? O arrependimento crescia, mas Priscila, ao saber, sentiu apenas determinação. Com Laura, ela intensificou treinos, correndo com as gêmeas em um parque privado, onde Ana tropeçou em uma raiz, caindo em uma poça e emergindo como uma monstra do pântano, perseguindo Clara em uma caçada hilária que deixou todas sujas e rindo histericamente. Mamãe, isso é melhor que qualquer castelo chato, gritou Clara, e Priscila concordou. O suor misturando-se a lágrimas de felicidade, superação física e emocional entrelaçadas. Victor, em uma conversa noturna, revelou mais. Carlos nunca soube que nosso acordo de casamento era um teste duplo, para ele e para você. Mas as gêmeas, elas são a prova viva de que o destino ri por último. Priscila assentiu, o peito pesado de emoções profundas. Empatia pelas filhas que mereciam verdade, raiva pelo pai ausente, mas acima de tudo esperança. O romance com Paulo florescia em mensagens diárias, ele enviando fotos de protótipos solares com legendas paqueradoras como "Isso ilumina meu dia", mas não tanto quanto sua mensagem. E Priscila respondendo com fotos das gêmeas, construindo robôs de blocos, adicionando: "Cuidado, elas podem roubar seu coração antes de mim." Era inovador, misturando tecnologia e família. E Priscila sentia que o plot twist se aproximava. Quando Carlos descobrisse a paternidade, o mundo dele desmoronaria, enquanto o dela se expandia em amor e poder. O piquenique prometido por Paulo se materializou em uma tarde ensolarada no vasto parque privado, anexo à mansão Montenegro, um oásis de gramados ondulantes e lagos artificiais que pareciam saídos de um quadro impressionista.
Priscila, vestida com um macacão leve que abraçava suas curvas com elegância recém-descoberta, observava as gêmeas prepararem armadilhas para o convidado especial. Uma série de obstáculos feitos de galhos e pedras, que elas juravam ser testes de bravura para príncipes modernos. Ana, com sua seriedade adorável, posicionava uma pedra como o grande abismo, enquanto Clara espalhava folhas como minas explosivas de cócegas. Mamãe, se o tio Paulo cair, a gente ganha doces extras. E conspirava Clara em voz alta, o que fez Priscila rir baixinho, o coração aquecido pela inocência que contrastava com as batalhas adultas que travava. Era um momento de superação sutil. Ali, no meio da natureza, ela se via não como a mulher quebrada por Carlos, mas como uma mãe que construía memórias indestrutíveis para suas filhas, transformando o caos do divórcio em laços inquebráveis. Paulo chegou pilotando um carro elétrico protótipo, daqueles que pareciam saídos de um filme de ficção científica, com painéis solares integrados que piscavam como olhos curiosos. Ele desceu com uma cesta enorme nas mãos, repleta de sanduíches orgânicos, frutas frescas e, para a surpresa das meninas, kits de montagem de mini-turbinas eólicas. Princesas guardiãs, ouvi dizer que há testes pela frente. Estou pronto para enfrentar dragões, ou pelo menos cócegas. E anunciou ele com um sorriso amplo, ajoelhando-se para ficar na altura delas. As gêmeas o avaliaram com olhares críticos, mas logo Clara atacou. Primeiro teste, pule o abismo sem cair. Paulo fingiu hesitar, então deu um salto exagerado, tropeçando de propósito e rolando na grama, gemendo dramaticamente. Ah, não! Fui derrotado por uma pedra traiçoeira. As meninas explodiram em gargalhadas histéricas, pulando em cima dele para salvá-lo com cócegas impiedosas. Priscila assistia, rindo até doer a barriga, o peito inflando de uma alegria que era ao mesmo tempo hilária e profundamente tocante. Ver Paulo se entregar à brincadeira sem reservas a fazia sentir uma empatia instantânea por ele, como se ele entendesse que conquistar seu coração passava por ganhar o das filhas, enquanto as gêmeas montavam as turbinas com a orientação entusiástica de Paulo, que explicava conceitos de energia renovável como se fossem contos de fadas. Transformando vento em magia elétrica, Priscila e ele encontraram um momento a sós à beira do lago. Ele estendeu uma manta, sentando-se ao lado dela com uma proximidade natural, mas respeitosa. Elas são incríveis, Priscila. Tem sua determinação e um brilho todo próprio. Me lembra de quando eu era garoto, inventando gadgets com sucata para impressionar minha mãe. Seus olhos verdes se suavizaram, revelando uma vulnerabilidade nova. Perdi ela cedo, em um acidente industrial. Foi o que me impulsionou a criar tecnologias seguras. Mas ver Ana e Clara me faz querer construir um mundo melhor para crianças como elas. Priscila sentiu um aperto no peito, uma onda de empatia que a conectava a ele de forma profunda. Ela tocou seu braço levemente, um gesto que enviou faíscas. Você já está construindo, Paulo, e elas adoram você. Veja como Clara te chama de tio inventor maluco. Ele riu, virando-se para ela com um olhar intenso. E você? O que acha desse inventor maluco? A paquera era sutil, mas carregada, e Priscila respondeu com um sorriso provocante. Acho que ele tem potencial, se sobreviver às próximas armadilhas das minhas guardiãs. O romance floresce ia em camadas inovadoras, não jantares caros, mas piqueniques, onde Paulo ensinava as meninas a capturar vento com as turbinas, que giravam freneticamente ao sopro delas, criando um espetáculo de luzes LED que piscavam como vagalumes mecânicos. Um momento romântico veio quando o sol se pôs, tingindo o céu de laranja. Paulo pegou a mão de Priscila enquanto as gêmeas corriam à frente e sussurrou: Você renasceu de algo doloroso, e isso te torna irresistível. Quero estar ao seu lado nessa jornada, não como salvador, mas como parceiro. Lágrimas quentes rolaram pelo rosto dela, não de tristeza, mas de uma emoção crua e bela. Paulo,
Você me vê inteira com bagagens e tudo. É assustador e maravilhoso. Ele a puxou para um abraço gentil, o coração dele batendo forte contra o dela, um beijo quase acontecendo, mas interrompido pelas meninas voltando com troféus de flores. Era a paquera interrompida pela vida real, tornando tudo mais autêntico e emocionante. Enquanto isso, na frente empresarial, Miguel e Victor orquestravam movimentos precisos. Priscila, agora à frente de reuniões virtuais, aprovava aquisições que cortavam as linhas de suprimento de Carlos, forçando-o a renegociar contratos a preços desfavoráveis. Um fato novo surgiu. Durante uma análise profunda, descobriram que Carlos havia inflado relatórios financeiros para atrair investidores. Uma irregularidade que poderia ser exposta. Não usaremos isso ainda, decidiu Priscila, sentindo uma pontada de dilema moral. Empatia pelos funcionários inocentes da empresa dele, mas determinação em expor a arrogância. Carlos, em sua mansão cada vez mais vazia, sentia o aperto. Reuniões canceladas, aliados desertando. Uma noite, sozinho no escritório, ele encontrou uma foto antiga das gêmeas em uma gaveta. Ana e Clara sorrindo com ele em um raro momento feliz. O que eu perdi? Murmurou, lágrimas escorrendo pela primeira vez, o arrependimento corroendo-o como veneno lento. Sofia tentava consolá-lo com flertes vazios, mas ele a afastava. Você não entende. Elas eram a única luz naquela casa. Dona Margarida, isolada e amarga, resmungava sobre a ingrata que levou as pestinhas, mas Carlos começava a questionar. E se elas fossem mais do que pensei? De volta à mansão, uma situação diferente e emocionante ocorreu durante uma sessão com Laura. Priscila experimentava um conjunto de corrida high-tech, projetado para monitorar batimentos cardíacos, quando as gêmeas entraram correndo, vestidas com fantasias improvisadas de atletas espaciais. Mamãe, vamos correr para a Lua! Gritou Clara, e o que se seguiu foi uma corrida caótica pelo jardim, com Paulo se juntando via videochamada surpresa, incentivando: Vão! Equipe Montenegro! Eu aposto na mamãe rainha. Priscila tropeçou em uma raiz, caindo na grama em uma pilha de risos, as meninas a salvando com abraços. Era hilário, mas tocante, uma superação coletiva onde o romance se entrelaçava com a família, fortalecendo-a para o confronto vindouro. Victor, observando, sussurrou: o twist sobre a paternidade se aproxima, neta. Carlos vai desabar quando souber que perdeu filhas que nem sabia serem suas. Priscila assentiu. O coração pesado de emoções mistas, raiva pelo passado, esperança pelo futuro com Paulo e uma empatia profunda pelas meninas que mereciam a verdade. O império de Carlos tremia, mas o dela se erguia, impulsionado por amor, risos e uma paixão que prometia incendiar o horizonte. A pressão sobre o império de Carlos se intensificava como uma tempestade se formando no horizonte. Mas para Priscila, era como virar as páginas de um livro que ela mesma escrevia, página por página, com tinta de justiça e superação. Uma manhã chuvosa, reminiscentes da noite fatídica de sua partida, ela se encontrou no escritório de Victor, rodeada por pilhas de relatórios que Miguel havia compilado meticulosamente. Os dados revelavam um fato novo e chocante. Carlos, em sua ânsia por expansão rápida, havia autorizado parcerias com fornecedores duvidosos, incluindo uma rede que falsificava certificações ambientais para baratear custos, uma irregularidade que não só manchava sua reputação, mas ameaçava ações judiciais. Priscila folheou os documentos, sentindo uma mistura de raiva fervente e uma empatia inesperada pelos trabalhadores de base na empresa dele, pessoas comuns que poderiam perder empregos por causa da ganância de um homem. Vovô, não podemos expor isso de forma que destrua inocentes, disse ela, a voz carregada de dilema moral, os olhos marejados pela visão de famílias afetadas. Victor, com sua sabedoria envelhecida, assentiu. Exato, neta. Use isso como alavanca, não como martelo. Enfraqueça-o o suficiente para que ele caia por si só,
mas preserve o que puder. Sua empatia é sua maior força, é o que te diferencia dele. Enquanto digeria essa revelação, as gêmeas proporcionaram um alívio cômico indispensável. Elas invadiram o escritório vestidas como detetives secretas, com óculos escuros improvisados de papelão e lupas feitas de copos plásticos. Mamãe, estamos investigando o tesouro perdido do vovô. Ele escondeu chocolates no cofre. Acusou Clara, apontando dramaticamente para Victor, que fingiu inocência com as mãos erguidas. Eu, jamais. Mas se encontrarem, dividam com o velho aqui. Ana, mais investigativa, inspecionou os papéis na mesa, bagunçando tudo e declarando: aqui tem pistas. Diz Carlos, é um vilão de história. Priscila riu até as lágrimas rolarem, puxando-as para um abraço coletivo que transformou o momento sério em uma bagunça alegre. Vocês duas são minhas detetives invencíveis. Mas cuidado, vilões como esse não merecem nosso tempo. Vamos caçar chocolates em vez disso. O riso ecoou pelo cômodo, um bálsamo para a alma, despertando empatia profunda por aquelas pequenas vidas que floresciam apesar do caos passado e reforçando sua determinação em protegê-las. O romance com Paulo ganhava contornos mais profundos e inovadores, misturando flerte com colaboração genuína. Ele a convidou para uma visita a um de seus laboratórios de energia renovável, um complexo futurista cheio de painéis solares que dançavam como folhas ao vento e turbinas que zumbiam como abelhas industriais. Priscila levou as gêmeas, transformando o outing em uma aventura familiar. Paulo as recebeu com aventais personalizados. Bem-vindas, equipe de inventoras. Hoje vamos criar algo que salva o planeta. As meninas, olhos arregalados, mergulharam na diversão. Clara projetou uma turbina que voava com balões, resultando em uma bagunça hilária de fios emaranhados e risos, quando o protótipo explodiu em confetes que Paulo havia escondido como surpresa. Ana, mais focada, ajudou Paulo a montar um modelo funcional, declarando orgulhosa: tio Paulo, isso faz luz como mágica. Você é um mago. Ele riu, ajoelhando-se. Não, sou só um cara que acredita em sonhos. Mas vocês duas são as verdadeiras mágicas. Priscila observava, o coração transbordando de uma emoção crua. Ver Paulo se conectar com suas filhas despertava uma empatia profunda por ele. Um homem que construía não só impérios, mas pontes emocionais, em um momento a sós. Enquanto as gêmeas testavam o protótipo no jardim do laboratório, Paulo puxou Priscila para um canto sombreado por painéis solares que criavam padrões de luz dançantes. Você me inspira, Priscila. Sua jornada de superação é como converter dor em energia limpa, renovável. Seus olhos verdes fixaram-nos dela, e ele traçou um dedo suave pelo braço dela, um toque que enviou arrepios. Quero ser parte dessa energia. Não como um salvador, mas como alguém que te admira inteira, curvas, coragem e essas duas furacões que você criou. O flerte era intenso, carregado de romantismo, e Priscila se inclinou, sussurrando: Você já é, Paulo. Mas e se eu te disser que minha vida ainda tem tempestades, como o pai das meninas? Ele nem sabe que é o pai. Paulo a puxou para um abraço apertado, sua voz grave contra o cabelo dela. Então, enfrente-as comigo. Eu não fujo de chuvas, eu construo abrigos. O beijo que se seguiu foi suave, exploratório, como o primeiro raio de sol após uma tormenta, cheio de promessas e uma paixão que fazia o coração dela disparar. Era romântico, inovador. Um beijo sob o zumbido de turbinas, simbolizando um amor que gerava sua própria energia. Mas a realidade batia à porta. Miguel trouxe notícias. Carlos, desesperado com as perdas financeiras, contratara investigadores para rastrear a ameaça invisível por trás das aquisições. Um relatório vazado revelava que ele começava a ligar os pontos para Priscila, murmurando em reuniões. Ela sumiu com as meninas. E agora isso. Coincidência demais. Dona Margarida, cada vez mais reclusa,
alimentava o veneno. Aquela gorda traiçoeira, levando as pestinhas como se fossem dela só. Bom que se foram, mas o Carlos sente falta da casa organizada. Carlos, em noites insones, revivia memórias. As gêmeas o chamando de papai, em brincadeiras. E uma dúvida crescia. E se aquelas meninas fossem mais conectadas a ele do que imaginava? O arrependimento o consumia, misturado à raiva, criando um turbilhão emocional que o deixava vulnerável. Priscila, ao saber, sentiu um misto de triunfo e tristeza profunda. Empatia pelas filhas, que mereciam uma família inteira, mas resolução em não perdoar facilmente. Com Laura, ela canalizou isso em uma sessão de meditação ao ar livre, onde as gêmeas se juntaram, tentando meditar, mas acabando em uma guerra de almofadas que deixou todas rolando na grama, rindo histericamente. Mamãe, meditação é chata. Vamos meditar correndo. Propôs Clara, e o que se seguiu foi uma perseguição caótica que limpou a mente de Priscila melhor que qualquer mantra. Victor, em uma conversa noturna, planejou o próximo passo. Exponha as irregularidades ambientais dele em um evento público. Isso o enfraquecerá e então a revelação sobre as gêmeas. Priscila assentiu, o fogo da superação queimando forte enquanto mensagens de Paulo chegavam. Pensei em você o dia todo. Mande fotos das inventoras. Ou melhor, venha você mesma. O flerte continuava, inovador e romântico, com ele enviando um protótipo de uma lâmpada solar em forma de coração. Para iluminar suas noites, como você ilumina as minhas. Priscila sorria, respondendo com uma foto das meninas dormindo. Elas iluminam tudo, e você está se tornando parte dessa luz. O twist se aproximava, mas com Paulo ao lado, ela se sentia inabalável, pronta para as viradas dramáticas que viriam. O confronto inevitável se aproximava como nuvens pesadas no céu, mas Priscila o enfrentava com uma serenidade forjada no fogo da superação, cada passo calculado para não só reivindicar seu poder, mas para curar as feridas que ainda latejavam em silêncio. Uma tarde de outono, com folhas douradas dançando no vento como confetes de uma vitória iminente, Miguel apresentou um relatório explosivo no salão de estratégias da mansão, um espaço moderno com paredes de vidro que permitiam vista para o jardim onde as gêmeas brincavam. Os documentos revelavam um fato novo e alarmante. Carlos, em uma tentativa desesperada de salvar sua empresa, havia forjado alianças com investidores estrangeiros envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro. Uma irregularidade que, se exposta, não só o arruinaria financeiramente, mas o colocaria sob escrutínio legal. Priscila leu as evidências com os olhos semicerrados, sentindo uma torrente de emoções, raiva pela audácia dele, tristeza pela queda de um homem que outrora amara, e uma empatia profunda pelos sócios menores que poderiam ser arrastados para o abismo. Isso é maior do que pensei, murmurou ela, a voz embargada, tocando o colar que Victor lhe dera, um pingente com o emblema da família, símbolo de resiliência. Não quero sangue nas mãos, Miguel. Use isso para forçá-lo a uma reunião. Lá revelaremos tudo, incluindo a paternidade das meninas. Victor, sentado em sua poltrona como um rei em seu trono, acenou com aprovação. Bem pensado, neta. Ele precisa encarar as consequências cara a cara. Mas lembre-se, sua empatia não é fraqueza. É o que te torna imbatível. Antes que pudesse responder, as gêmeas irromperam no salão como um vendaval de caos adorável, vestidas como exploradoras do tesouro perdido, com mapas rabiscados em guardanapos e binóculos, feitos de rolos de papel higiênico. Mamãe, achamos o mapa do pirata no jardim, leva pro ouro do vovô, exclamou Clara, acenando o mapa, que na verdade era um desenho bagunçado de um X gigante. Ana, sempre a mais observadora, notou os papéis na mesa e franziu a testa. Isso é tesouro de verdade. Tem nomes ruins como Carlos, ele é o vilão pirata.
Priscila riu, uma gargalhada genuína que aliviou a tensão, puxando-as para o colo. Talvez seja minhas exploradoras, mas o tesouro real são vocês duas, e vamos caçá-lo juntas. O momento virou uma caça ao tesouro improvisada pelo salão, com Victor fingindo esconder moedas de chocolate atrás de livros, e as meninas tropeçando em tapetes em uma perseguição hilária que deixou todos ofegantes de tanto rir. Era tocante, uma lembrança de que, em meio às batalhas corporativas, o amor simples e puro das filhas era sua âncora, despertando empatia infinita por aquelas almas inocentes que transformavam dor em diversão. O romance com Paulo atingia picos de intensidade emocional, inovando em gestos que misturavam paixão com vulnerabilidade compartilhada. Ele a surpreendeu com um convite para um passeio noturno sustentável, um voo de helicóptero elétrico sobre a cidade, onde luzes solares iluminavam prédios como estrelas terrestres. Priscila aceitou, deixando as meninas com Victor para uma noite de contos épicos. No ar, com o zumbido suave das hélices, Paulo pilotava com maestria, apontando para projetos seus. Aquele arranha-céu ali, alimentado por painéis que eu ajudei a desenvolver. Mas nada se compara à vista ao seu lado. Seus olhos se encontraram no reflexo do vidro e ele estendeu a mão entrelaçando os dedos. Priscila, você me mostrou que superação não é só sobreviver, é florescer. Quero te levar a um lugar especial, onde possamos falar de futuros. O helicóptero pousou em uma ilha privada, iluminada por lanternas solares que criavam um caminho romântico até uma cabana à beira-mar. Ali, sob o luar, ele preparou um jantar simples, frutos do mar grelhados e vinho orgânico, e abriu o coração. Eu lutei contra demônios internos, perdas que me endureceram. Mas você me faz querer ser vulnerável de novo. Priscila, lágrimas nos olhos, compartilhou sobre as meninas. Elas são minha luz, Paulo, e você, com sua paciência, está se tornando parte dela. O beijo que se seguiu foi apaixonado, urgente como ondas quebrando na praia, cheio de promessas sussurradas. Eu te amo. Priscila, inteira com passado e futuro. Era romântico, inovador, um amor que voava alto, literalmente, misturando tecnologia com emoção crua, mas a tempestade eclodia. Miguel marcou a reunião em um hotel neutro, e Carlos chegou abatido, o terno amarrotado contrastando com sua antiga arrogância. Sofia o acompanhava, mas Dona Margarida ficara em casa, derrotada pela solidão. Priscila entrou com Victor e Miguel, o coração martelando, mas a postura impecável. Carlos, sente-se. Temos assuntos pendentes, ele a fitou, olhos injetados. Você está por trás de tudo? As aquisições, as perdas. Ela assentiu, revelando os documentos das irregularidades. Sua ganância te cegou. Mas isso acaba aqui. Renuncie ou enfrente a justiça. Ele empalideceu, mas o golpe final veio quando Priscila puxou os testes de DNA. E as meninas, Ana e Clara, são suas filhas, de nosso encontro 8 anos atrás. Você as humilhou, as chamou de pestinhas, mas elas são seu sangue. Carlos desabou na cadeira, lágrimas escorrendo. Não, eu as amava como minhas, mas nunca soube. O que eu fiz? A empatia de Priscila vacilou, mas ela manteve firme. Você as perdeu quando me perdeu. Agora viva com isso. Sofia tentou intervir, mas Carlos a dispensou. Saia daqui! Você nunca foi real. O desmoronar era palpável. Uma virada dramática que o deixava quebrado. O arrependimento consumindo-o como fogo. De volta à mansão, as gêmeas a receberam com um banquete surpresa, sanduíches tortos e suco derramado, declarando para celebrar a mamãe guerreira. Priscila riu através das lágrimas, abraçando-as forte, sentindo a superação completa. Paulo ligou logo após. Ouvi sobre a reunião. Estou orgulhoso. Venha, vamos celebrar com um piquenique à meia-noite. A paquera continuava romântica e apoiadora, com ele enviando uma foto de um protótipo de drone com luzes em forma de coração, para sobrevoar suas vitórias.
Victor sorriu. O fim se aproxima, neta. Mas seu novo começo brilha. O twist abalara Carlos, mas fortalecia Priscila, pronta para os capítulos finais de redenção e amor. Prepare-se para uma reviravolta que vai te deixar sem fôlego. O homem que a destruiu agora rasteja aos seus pés, implorando perdão, enquanto ela, rainha de um império, descobre que o verdadeiro amor não pede esmolas, mas constrói castelos inabaláveis. Essa é a história que prova que das profundezas da dor surge uma força capaz de mover montanhas e incendiar corações. Os dias após a reunião fatídica pareciam um redemoinho de emoções para Priscila, onde o triunfo se misturava a uma melancolia sutil, como o sol filtrando através de nuvens após uma chuva torrencial. Carlos, abalado pela revelação da paternidade, desmoronara não só financeiramente, com ações despencando e aliados fugindo como ratos de um navio afundando, mas emocionalmente transformando-se em uma sombra do homem arrogante que outrora fora. Relatos de Miguel chegavam como ecos distantes. Carlos cancelara festas extravagantes, trancara-se em casa e até Sofia o abandonara, buscando pastos mais verdes em outro milionário desavisado. Dona Margarida, outrora venenosa, agora murmurava desculpas vazias para amigos que a ignoravam, sua vaidade desfeita como um castelo de areia. Mas para Priscila isso não era vingança cega, era justiça poética, e ela sentia uma empatia inesperada, não por eles, mas pela versão de si mesma que sofrera tanto. Uma mulher que aprendera a voar com asas forjadas no fogo. Um fato novo surgiu como um raio em céu claro. Durante uma auditoria interna na empresa de Carlos, Miguel descobriu transações ocultas que ligavam Dona Margarida a subornos menores, pagamentos disfarçados para influenciar contratos, uma teia de corrupção que, se exposta, selaria o destino da família inteira. Priscila ponderou os documentos no jardim da mansão, sob o sol morno, sentindo o peso da decisão. Vovô, isso os destruiria de vez. Mas e se eu oferecer uma saída? Uma renúncia quieta sem escândalo público? Victor, caminhando ao seu lado com a bengala ecoando no cascalho, sorriu com orgulho misturado à sabedoria. Sua compaixão é o que te eleva acima deles, neta. Ofereça a corda, mas deixe que eles decidam se enforcar ou se salvar. Você já venceu, agora viva! As palavras a tocaram profundamente, lágrimas quentes rolando enquanto ela abraçava o avô, sentindo a empatia por sua própria jornada. De humilhada a herdeira, uma transformação que não era só externa, mas uma cura da alma. As gêmeas, como sempre, injetavam leveza no caos, transformando o jardim em um circo improvisado de maluquices. Uma tarde, elas decidiram treinar para ser inventoras como o tio Paulo, construindo uma máquina voadora com caixas de papelão, elásticos e balões cheios de hélio roubados da festa de Victor. Clara, a líder da empreitada, amarrava os balões com nós desajeitados. Mamãe, isso vai voar até as estrelas. Ana vai ser a piloto. Ana, hesitante, subiu na caixa e quando Clara puxou uma corda, a máquina desabou em uma pilha de balões estourando e papelão voando, deixando as duas cobertas de confetes improvisados. Socorro! Viramos palhaços espaciais, gritou Ana, rolando na grama em gargalhadas histéricas. Priscila, que observava de longe, correu para resgatá-las, acabando no meio da bagunça, todas três rolando como bolas de neve humanas, rindo até faltar ar. Vocês duas vão me matar de tanto rir, exclamou ela, beijando suas bochechas sujas, o coração transbordando de um amor que era bálsamo para qualquer ferida. Um momento hilário que reforçava sua superação, mostrando que a alegria infantil era o antídoto perfeito para as sombras adultas. O romance com Paulo evoluía para algo profundo e inovador, uma parceria que misturava paixão ardente com visões compartilhadas de um futuro sustentável. Ele a surpreendeu com um fim de semana em uma ecovila experimental de sua criação, um paraíso de casas solares e jardins verticais onde a tecnologia se fundia à natureza.
As gêmeas foram convidadas, transformando a viagem em uma aventura familiar, cheia de flertes sutis. Paulo as guiou por trilhas iluminadas por lâmpadas bioluminescentes, explicando: aqui a energia vem da terra, como o amor vem do coração, puro e renovável. Enquanto as meninas exploravam cavernas mágicas, na verdade, túneis de painéis solares, Paulo puxou Priscila para um mirante com vista para o pôr do sol, o ar fresco carregado de cheiro de flores silvestres. Você mudou minha visão de mundo, Priscila. Antes eu construía império sozinho. Agora quero construir um com você e com essas duas furacões. Seus olhos verdes brilhavam com sinceridade, e ele traçou o contorno do rosto dela com os dedos. Um toque que enviava calafrios. Eu te amo, não apesar do seu passado, mas por causa dele. Você renasceu e eu quero ser o vento sob suas asas. Priscila, o peito apertado de emoção, respondeu com um beijo apaixonado, urgente, como se o mundo inteiro parasse para eles. Romântico e inovador, com o zumbido de drones solares ao fundo, capturando o momento em fotos que ele prometeu, para lembrarmos que nosso amor gera sua própria luz. Mas a virada dramática veio quando Carlos, no limite do desespero, apareceu na mansão sem aviso, o rosto marcado por noites insones e o terno amarrotado como sua alma. Ele implorou por uma audiência particular, e Priscila, com o coração dividido entre misericórdia e firmeza, concordou. Vítor e Paulo observavam de longe, prontos para intervir. Priscila, eu errei tudo, começou ele, a voz quebrada, caindo de joelhos no salão principal. Humilhei você, ignorei as meninas, minhas filhas. Eu as via como bagagem, mas agora percebo que eram meu tesouro perdido. Por favor, me dê uma chance de consertar. Por elas, por nós. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Um homem destruído pela própria arrogância. E Priscila sentiu uma onda de empatia crua, lembrando os raros momentos bons, mas também a dor que a moldara. Carlos, você nos quebrou. As meninas merecem um pai que as valorize desde o início, não por arrependimento tardio. Eu ofereço uma saída. Renuncie à empresa. Evite o escândalo e talvez, com o tempo, prove que mudou. Ele assentiu derrotado, murmurando, você é maior do que eu jamais fui. Paulo, incapaz de ficar calado, aproximou-se. Você teve uma joia e a jogou fora. Agora ela brilha em mãos que a apreciam. Carlos saiu cambaleando, o plot twist selando sua queda, enquanto Priscila, nos braços de Paulo, chorava lágrimas de liberação. Superação completa. Pronta para o capítulo final. As gêmeas, alheias ao drama, prepararam um show de talentos para animá-la. Clara dançando como uma bailarina maluca, com passos inventados que a faziam tropeçar. E Ana contando piadas ruins como: por que o livro foi ao médico? Porque tinha lombada. E arrancando risos forçados que viraram gargalhadas genuínas. Vítor aplaudiu. Essas duas são o futuro. E você, neta, o presente. Paulo sussurrou ao ouvido dela. E eu sou o sortudo que vai compartilhar esse futuro. O flerte persistia, romântico e apoiador, com ele planejando. Próxima aventura, uma viagem familiar para testar protótipos na praia. A herdeira renascida, dona de tudo, sentia o coração pleno, o fim da jornada se aproximando com promessas de um amanhecer eterno. E se o homem que te destruiu visse você não só sobreviver, mas reinar suprema, com um amor que eclipsa impérios e filhas que iluminam o mundo? Essa é a culminação de uma jornada que transforma lágrimas em coroas, provando que o verdadeiro poder nasce da alma inquebrável, deixando lições eternas sobre resiliência, amor e redenção. Os meses que se seguiram à confrontação final com Carlos foram como as páginas finais de um épico, onde Priscila, agora incontestável dona do Grupo Montenegro, via seu império expandir-se como raízes profundas em solo fértil. Com a renúncia discreta de Carlos, uma saída que ela oferecera, não por piedade, mas por uma empatia madura que priorizava o bem maior,
A empresa dele foi absorvida de forma ética, preservando empregos e transformando irregularidades em lições de transparência. Carlos, humilhado e transformado, retirou-se para uma vida mais simples, enviando cartas esporádicas, pedindo atualizações sobre as meninas. Um gesto tímido de redenção que Priscila considerava com cautela, respondendo apenas com fotos anônimas para proteger o coração delas. Ele pode se redimir no tempo dele, disse ela a Victor uma noite, enquanto observavam o pôr do sol no terraço. Mas nosso foco é no futuro, não no passado. Victor, com olhos marejados de orgulho, apertou sua mão. Você não só renasceu, neta, você reinventou o legado. E as gêmeas? Elas herdarão um mundo melhor por causa disso. As gêmeas, Ana e Clara, floresciam como flores selvagens em um jardim sem limites, suas aventuras diárias injetando humor e alegria na rotina de Priscila. Uma manhã memorável, elas decidiram fundar uma empresa no quintal, usando caixas velhas como escritórios e folhas como contratos. Clara, a CEO autoproclamada, ditava termos absurdos. Mamãe, você tem que assinar isso para comprar nossos doces invisíveis. Custa 1 milhão de beijos. Ana, a contadora, contava pedrinhas como moedas, mas acabava espalhando tudo em uma falência hilária quando um vento forte bagunçava o escritório. Ops, nossa empresa voa pro céu! lhe gritou Ana, caindo na grama em risos convulsos, puxando Clara e Priscila para uma pilha de abraços e cócegas. Priscila ria até as lágrimas escorrerem, sentindo uma empatia profunda por aquelas almas puras que a ensinavam diariamente que o sucesso não era só números, mas momentos de leveza que curavam o espírito. Vocês duas são as melhores CEOs que eu poderia ter, sussurrou ela, beijando suas testinhas, o coração transbordando de um amor que era o verdadeiro tesouro de sua herança. O romance com Paulo Montenegro culminava em uma sinfonia de paixão e parceria, inovadora em sua essência, misturando corações e visões para um mundo sustentável. Ele propôs casamento em um local simbólico, o topo de uma montanha equipada com turbinas eólicas de sua invenção, onde o vento sussurrava promessas como segredos antigos. Priscila, você não é só a mulher que conquistei, é a parceira que sonhei, a mãe que admiro, a herdeira que inspira. Case comigo, e vamos gerar energia não só para o mundo, mas para a nossa família. Os olhos dele brilhavam com uma sinceridade que a desarmava, e ela, com lágrimas de felicidade, respondeu: sim, Paulo, você me viu renascer, e agora vamos florescer juntos. O beijo selou o momento, apaixonado e eterno, com o zumbido das turbinas como trilha sonora, romântico, mas prático, simbolizando um amor que construía, não consumia. As meninas, trazidas de surpresa por Victor, aplaudiram. Tio Paulo vai ser papai agora? Vamos inventar uma máquina de casamentos voadores. O riso coletivo ecoou pela montanha, um humor leve que entrelaçava o compromisso com a família. O casamento foi uma celebração íntima na mansão, com toques inovadores. Decorações solares que iluminavam o jardim como estrelas terrestres e votos que misturavam promessas pessoais com visões globais. Priscila, em um vestido que realçava sua essência curvilínea e confiante, caminhou ao altar com as gêmeas, carregando anéis de energia. Protótipos minúsculos de Paulo que piscavam como vagalumes. Você me conquistou não com riquezas, mas com respeito, disse ela nos votos, a voz embargada de emoção. Paulo, olhos fixos nos dela, respondeu, e você me ensinou que o maior império é o do coração. Victor, como padrinho, chorou abertamente, sussurrando, meu legado está completo. Carlos, convidado por um gesto de closure, observou de longe, uma figura solitária que assentiu em silêncio, o arrependimento gravado em seu rosto, uma virada final que fechava o ciclo sem amargura. Anos depois, Priscila,
Agora Priscila Montenegro liderava um conglomerado híbrido que fundia tecnologia sustentável com iniciativas sociais, provando que herdeiras podiam mudar o mundo sem perder a humanidade. As gêmeas cresciam fortes, inventoras em ascensão, com Paulo como pai adotivo que as incentivava em laboratórios caseiros cheios de risos e explosões controladas. Carlos, reformado, ocasionalmente visitava as filhas sob supervisão, construindo laços tardios que Priscila monitorava com empatia cautelosa. A vida nos deu segundas chances, refletia ela em diários, mas a verdadeira vitória é escolher o amor que nos eleva. No crepúsculo de uma vida plena, Priscila olhava para o horizonte, o vento carregando ecos de sua jornada. De humilhada na chuva, a rainha inabalável, com um amor que conquistara não só um bilionário, mas o universo inteiro. E assim, a fênix voava eterna, inspirando todos que ousavam renascer.